Olá, meus amigos. Eu não sei o que foi pior. A derrota para o Flamengo, do Flamengo para o péssimo time do Fluminense, um time horroroso esse do Fluminense. O Flamengo conseguiu a proeza de perder por 2-0, numa atuação desastrosa do técnico Paulo Souza, ou as desculpas dadas, não foi nem desculpas, né? A tentativa de explicação ali, ele falou que deu tudo errado. Bom, isso vimos, né? Mas como é que pode o técnico insistir com alguns jogadores que claramente vem o ciclo deles? Todo mundo vê, a torcida vê, não sei se a diretoria vê, até porque não dá para fazer barca, pessoal. Isso implica custo, tá? Mas, por exemplo, jogadores como o Ilharão, que nada acrescentam mais ao time do Flamengo, Everton Ribeiro, jogando muito mal escalado, Marinho mal escalado, jogando na ponta esquerda. A gente vai falar muito mais sobre isso aqui nesse vídeo, porque, olha, de fato, o torcedor do Flamengo tem todo motivo para estar uma arara, louco da vida, com o técnico Paulo Souza, tá? Brincadeira. Ainda vem de quebra o Jorge Jesus fechar com um time da Arábia Saudita, o Al Nassr, que é um gigante da Arábia Saudita. A gente vai falar mais sobre isso, tá? Eu lembro a você, o Paulo Souza diz que aposta na vitória do Flamengo e no título do Flamengo no próximo sábado. E você, vai apostar? Se você quer apostar, entre no site da KTO, KTO.com. Coloque lá o meu cupom Bernardo Ramos e eu vou te dar 20% a mais do que você depositar. Se você depositar 30, eu vou te dar 6. Se depositar 50, eu vou te dar 10. Se depositar 100, eu vou te dar 20. Meu cupom Bernardo Ramos, tudo junto, tá? Entre no site da KTO, o melhor site de apostas do Brasil. Mas vamos lá, vamos por partes, né? Começando pela escalação. Vamos dividir em tópicos aqui. Escalação terrível do técnico do Flamengo, do Paulo Souza. Terrível a escalação. Por quê? Ele coloca o Marinho para jogar na ponta esquerda, como o ala pelo lado esquerdo. O Marinho não joga nessa posição, o Marinho não rende nessa posição. A posição do Marinho é pelo lado direito. Claramente, ele poupou o time do Flamengo para jogando tudo ali nas costas, né, do segundo jogo. Peraí, se o primeiro jogo vai para o espaço, o segundo jogo torna-se uma missão muito mais difícil. E foi isso que aconteceu. Ele escalou mal o time do Flamengo, começando por essa escalação tosca do Marinho na ponta esquerda. Esse para mim foi o erro mais grave dele, né? Depois, deixando o Arrascaeta no banco, isso aí para mim seria normal. Bruno Henrique tinha condição de jogo, por que não entrou desde o início? Não sei, não jogou nada também, né, quando entrou. Mas por que não começou desde o início? Não entendi. O Gabigol não está jogando absolutamente nada, tem lá a condição dele, titular, intocado. Foi até perguntado sobre isso, dando choque na entrevista coletiva. Ele tergiversou ali na entrevista coletiva, aliás, como sobre quase todos os assuntos que ele foi questionado, né? Foi um show de... Ele foi prolixo, né, durante toda a entrevista coletiva a falar sobre isso. É preciso melhorar. Eu acho que o mais assustador de tudo isso, desses erros da escalação, todos aí e tal, acho que o mais complicado é o time teve quase 10 dias para treinar. Foram 9 dias de treino e o time está jogando pior. Ou seja, por que isso acontece? A repórter Raíssa Simplício do Gol perguntou na entrevista coletiva algo que me deixou muito preocupado, que o Felipe Luiz disse na zona mista, que alguns jogadores estão com dificuldades para assimilar o sistema de jogo do Paulo Souza. O que ele falou sobre isso não disse absolutamente nada, mas é extremamente preocupante que, depois de tanto tempo de trabalho, jogadores estejam ainda com dificuldade de adaptação. Isso é muito grave, gente. Isso é uma coisa, isso é gravíssimo, tá? Então, assim, claramente é um time que evolui, que anda para trás. Eu faço recortes de 2 períodos em que o Flamengo teve tempo para treinar, tá? 2 períodos, tá bom? Antes daquele jogo contra o Vasco da Gama, em que vence por 2-1 na Taça Guanabara, e agora. E nos 2 casos o Flamengo piorou. Lembrando que o Vasco quase foi eliminado pela Ferroviária do interior de São Paulo, de Araraquara, naquele meio de semana. O Flamengo joga contra o Vasco, joga mal, vence o Vasco por 2-1, graças ao lance ali do Arrascaeta, tá? E agora contra o Fluminense, que é um time horroroso. Eu não vou falar aqui que o time do Fluminense é espetacular, porque não é. É um horror. Esse Fluminense que suou sangue para se classificar contra o Botafogo. Olha só que coisa, gente. Esse Fluminense fez 2-0 no Flamengo. Isso, com todo respeito, é inaceitável, né? Campeonato Carioca passa a ser obrigação, né? Ou pelo menos deveria ser. E me parece que não está sendo tratado
dessa forma internamente, né? O Flamengo foi a Portugal. Me parece que os dirigentes estão completamente perdidos aí, Marcos Braz, Bruno Spindel. Ainda bem que eu sou independente, eu não tenho obrigação nenhuma de passar pano para técnico nenhum. Mas vai a Portugal, conversa com o Rui Vitória, gente. Aí me parece muito complicado. Eu venho falando aqui que o Paulo Sousa deveria começar a ser cobrado lá por maio, eu tenho falado sobre isso. Ora, mas se o trabalho involui, o desempenho cai, aí a cobrança tem que vir e tem que vir forte, né? Não só sobre o técnico, mas sobre alguns jogadores também. Everton Ribeiro errou absolutamente tudo que tentou, extremamente individualista, prendendo a bola. Um primeiro tempo horroroso. E o Tita, na transmissão do Cariocão Play, disse que ele foi bem. Não entendi nada sobre isso. Coloca o Lázaro para jogar como um lateral direito, mola pelo lado direito, quando claramente ele rende muito mais do lado esquerdo. Então ele mexeu mal no time também. E aí a cereja no bolo é a entrada do Léo Pereira, que falha de forma bizonha no lance do primeiro gol. Segundo gol, na conta dele também, e do senhor William Arão. Gente, o William Arão é titular ainda de forma indiscutível do Flamengo. A página tem que ser virada. Não dá mais para alguns jogadores, tá? Se eles vão cumprir o contrato, tudo bem, mas precisa ter coragem para mudar. Bota o Andrés Pereira, bota o Thiago Maia, bota não sei quem, mas não dá mais para o William Arão jogar como titular do Flamengo. Em meio a todo esse caos, né, surge a notícia do Diário Record que Jorge Jesus fechou com o Al Nassr da Arábia Saudita. Al Nassr da Arábia Saudita, que é um gigante saudita. Ora, vamos lá, por qual valor? 10 milhões de euros anuais. O Flamengo não tem esse dinheiro? Tá, não tem. Mas técnico bom traz resultado. Técnico bom, além de trazer resultado, gera dinheiro para o clube, tá? Então, por causa desse erro de avaliação, esse aqui cabe mais no orçamento do que aquele outro, tudo bem. Entendo que o orçamento deva ser sempre cumprido, né? Não pode estourar orçamento, nada disso. Agora, se o cara é bom, ele vai trazer títulos que vão gerar premiações. E só um recado, né? Todo mundo falava sobre o Rogério Ceni. Não, o Rogério Ceni não presta. O São Paulo colocou uma mão na taça ao vencer o Palmeiras por 3-1 na decisão do Campeonato Paulista, pelo menos no primeiro jogo da decisão do Campeonato Paulista, nesta quarta-feira. Ou seja, não servia, mas faz o São Paulo jogar bem melhor. Que coisa medonha foi esse Flamengo. É hora de cobrança, sim. Paulo Sousa, o trabalho dele é muito ruim até aqui. Até a próxima. Tchau, tchau.